Vamos acertar o ponto da carne agora. Peraí, só um minutinho. Alguém da plateia pra eu encostar isso quente nas costas? Gente, essas duas foram no salão pedir pra cortar só as pontas, mas a mulher não entendeu e fez isso. A nossa repórter Juliana tá lá com ela agora. E aí, Juliana? Oi, eu tô aqui com ela agora, gente. Tá. Você já viu essas imagens aí, provavelmente você já conhece a Marisa Mayô. A primeira impressão parece até um programa de verdade, né, mano? Você se pergunta, nossa, onde que passou essa fita que eu não assisti? Mas é real que é um programa de televisão totalmente gerado por inteligência artificial. Marisa Mayô. 4 dias depois, a Magazine Luiza já estava indo atrás da Marisa Mayô para fazer uma propaganda com ela. Marisa Mayô apareceu recentemente até no Fantástico, foi quando alcançou ainda mais pessoas e hoje já conta com 5 milhões de visualizações nos seus conteúdos aí soltos pela internet. São grandes números para um projeto gerado por inteligência artificial, né? Sou Gustavo Stack, esse aqui é meu canal no YouTube. Um espaço onde eu gosto de falar sobre arte, design, cultura, sociedade e tudo que refletir esses aspectos pela minha visão, pelo meu ponto de vista. E hoje nós vamos falar sobre ela, a Marisa Mayô. E não só sobre ela, né, mano? Porque esses números em si não são um mérito ou uma marca alcançadas pela IA, né? Não são um número de visualizações, um mérito da inteligência artificial, e sim de quem utilizou essa ferramenta. Sei que inteligência artificial é um tópico sensível, principalmente entre os criativos, mas quero ressaltar alguns pontos. É um marco e é um mérito também de quem está utilizando a ferramenta, porque é um mérito desse autor, desse gerador de conteúdo de inteligência artificial, utilizar de forma tão inteligente essa ferramenta, tá ligado? Para uma produção de conteúdo potencialmente viral, tá ligado? E ainda assim autêntico, de certa forma. A gente já vê conteúdos virais aí sendo feitos com inteligência artificial há muito tempo, mas são tipo aqueles vídeos da Frozen indo resgatar a Moana na favela, tá ligado? E coisas assim. E são vídeos soltos, perdidos. A Marisa Mayô foi o primeiro meme de inteligência artificial que tem meio que uma lore cronológica, subsequentes, no mesmo ambiente, no mesmo cenário, com uma mesma personagem. Não é só um vídeo solto, porque a IA tem muita dificuldade também em replicar mais de uma vez a mesma criação, né? O mesmo rosto, o mesmo ambiente, etc e tal. E por trás da Marisa Mayô existe um humano de fato que pensou em tudo isso. Pensou no tom de voz dela, pensou no look dela, pensou no cenário dela e pensou minuciosamente em como replicar tudo isso mais de uma vez para criar os vídeos da Marisa. Estamos falando do Raoni Phillips. Quem é esse Raoni Phillips, criador da Marisa Mayô, né? Só de falar quem ele é já mostra todo esse expertise e esse diferencial que tem a mão do autor na hora de gerar qualquer coisa com a inteligência artificial. O Raoni, ele é ator, ilustrador e uma pessoa cronicamente online. Criador da websérie Girls in the House. Girls in the House, que é uma websérie que já tem mais de 10 milhões de visualizações aí na internet, e ela se passa no mundo de The Sims ali, né? Ela é totalmente gerada, criada, gravada e reproduzida no software do The Sims, os personagens, os cenários e tudo mais, e depois é dublada pela equipe aí de Girls in the House, o que já mostra como o Raoni é familiarizado com essa criação digital, não formal, né, não comum, câmeras e etc e tal, e também com essa criação digital voltada para um formato quase que televisivo, porque Girls in the House já é uma coisa ali entre série de sitcom e reality show, tá ligado? É essa vibe que a série transmite com seus diálogos, com a progressão da história, etc. Eu já fiz um outro vídeo aqui no canal falando sobre inteligência artificial e como era problemática aquele debate da inteligência artificial e os estúdios Ghibli. Se você quiser, pode clicar no card. Mas por que o da Marisa Mayô é mais da hora do que dos estúdios Ghibli? Desculpe aí a todos os odiadores de inteligência artificial, desculpa mal, porque a real é essa, que a IA pode gerar pixels sem valor, sem profundidade, sem contexto, tal qual imitar um traço como o estúdio Ghibli, ou imitar qualquer coisa. A IA pode fazer isso. Mas o contexto que gera particularidade, identificação, autenticidade, que é uma coisa que dá pra ver nos vídeos da Marisa Mayô, é uma responsabilidade total do processo de criação e da criatividade do Raoni. Como mesmo já disse em entrevistas, se eu conseguir eu coloco algum trecho da entrevista aqui. Se fala muito de IA na internet, tipo assim, tem muitas problemáticas em relação a isso. A minha visão é que tem como usar a tecnologia para a gente conseguir otimizar o nosso trabalho, de certo modo, né?
E foi muito isso que aconteceu ali também. Eu acho que muita gente ficou assim confusa do tipo, a IA que criou. Não, gente, eu criei todo o texto, o formato do programa, tudo precisa ser detalhado antes. A IA simplesmente ela não consegue ter essa ideia do nada também. Então foi muito um trabalho de escrita ali meu. E isso é preocupante, né? Porque escrever aqueles absurdos ali. É muito difícil você instruir a inteligência artificial a dar o resultado direto, mais próximo do que tá na sua cabeça na hora de gerar o prompt, tá ligado? Você tem que ser muito minucioso e às vezes ela também não é muito boa das interpretações, tá ligado? Então, como mesmo o Raoni disse, ele teve diversos percalços nesse processo de criação que fez ele ter que ser cada vez mais minucioso na sua criação, no seu prompt. Então, o look é todo o mérito dele, tá ligado? O cenário, a atenciosidade sobre os detalhes do cenário, já tava ali meio que bagunçado na cabeça dele, e a IA deu uma materializada naquilo que ele não conseguiria fazer sozinho, que é montar um estúdio à la SBT, Rede TV, o que for, com uma equipe completa de pessoas pra gravar a sua ideia com uma apresentadora, com o maiô, falando coisas completamente absurdas e aleatórias. Onde que o Raoni teria a oportunidade de dirigir esse programa? Fisicamente. Logo, tudo aqui nesse contexto visual e argumentativo e o tom de voz da Marisa Mayô é sim um mérito e uma celebração à criatividade do próprio Raoni, que usou como a Marisa Mayô como ferramenta de pular todo esse processo burocrático que leva alguém a ter um programa de televisão, tá ligado? Então ainda é possível você criar obras artísticas com autenticidade humana utilizando a IA como ferramenta. Mas também é válido lembrar que aquilo é uma criação com inteligência artificial, mano. A gente não pode ignorar que é um processo que também sucateia diversos outros trabalhos, tá ligado? No caso da Marisa Mayô, toda uma equipe que trabalha por trás de um programa de TV de verdade, tá ligado? Poderia de fato ser um programa de verdade, com uma Marisa Mayô de verdade e tudo mais, mas o Raoni não podia fazer isso. Então ele teve que materializar essa ideia através da inteligência artificial. E esse é o ponto primordial desse vídeo, tá ligado? Além de todos os debates que são necessários ser debatidos sobre isso. Que independente de toda a otimização ou sucateação provocadas pela IA, ela provavelmente nunca vai conseguir gerar conexões como nós conseguimos. Ela provavelmente nunca vai conseguir gerar conexões como nós conseguimos, entendeu? Precisa da ferramenta humana para gerar essa conexão e essa referência como o Raoni fez, tá ligado? É óbvio que o Raoni tem anos aí de referencial assistindo programas de TV como o Ratinho, Casos de Família, entre outros, e que a IA teria também acesso a todo esse banco de referencial, mas o Raoni tem um aspecto humano que entende o contexto social do Brasil de 2025 que faz carregar ironia nas falas da Marisa Mayô. E a IA, se pá, nunca conseguiria interpretar esses contextos e entender por que eles são irônicos e cômicos no Brasil de 2025. Logo, se não fosse o entendimento e a comunicação do Raoni, a IA nunca conseguiria criar uma sátira tão identificável, tão abrasileirada, com tanta conexão humana sem o autor. Ela nunca geraria essa sátira com tanta conexão com as pessoas se ela não fosse uma pessoa de fato. A inteligência artificial pode, de fato, roubar empregos, posições, funções, mas ela não pode roubar insights, ideias, sensações, tá ligado? E só um humano gera e se identifica, tá ligado? Ela pode replicar técnicas, mas nunca replicar vivências. Ela pode gerar conteúdo, mas ela nunca vai conseguir experienciar contextos. E seja qual for o objetivo do seu meme, da sua empresa, de qualquer coisa que você faça com comunicação, que você pense em colocar IA no lugar, você tem que entender isso, mano, que até o que a IA for fazer, ela vai precisar de um filtro humano pra dizer pra ela se aquilo que ela tá seguindo tem contexto ou não, faz sentido ou não. E mesmo assim, talvez alguns desses trabalhos só consigam ser feitos por seres humanos, como construir essa conexão através da IA. É muito louco, é muito problemático. Eu acho que algumas coisas são muito engraçadas. A Marisa Mayô foi um marco recente aí da comunicação relacionada à inteligência artificial. E aí eu achei um post que falava algumas das coisas que eu citei aqui no vídeo, no LinkedIn. Vou deixar o nome do mano aqui na tela, que eu esqueci agora, perdão. E o texto dele no LinkedIn vou deixar na descrição. O marco da comunicação, essa Marisa Mayô, e eu tinha que falar sobre, tá ligado? Mas tem coisas que eu não sei opinar sobre inteligência artificial, tá ligado? Por exemplo, nesse caso da Marisa Mayô, que é criar um bagulho muito maior do que o acesso nos permite criar. Que o Raoni nunca poderia ter uma equipe de televisão pra ele a pronta entrega, tá ligado? Mas ele queria materializar essa ideia.
Só que ao mesmo tempo, em outros sentidos, a gente também rouba espaços e deixa de trabalhar com artistas que estão ao nosso acesso. Artistas, profissionais, diversos campos aí que tem empresas que acreditam que dá pra substituir por IA, tá ligado? Isso é um caminho muito problemático. No mais, nem tudo tem resposta. Clica no like, se inscreve no canal, que eu vou achar muito legal. Se deixar um comentário também, nós interage, troca ideia sobre esse assunto. Se você gostou dessa blusa aqui que eu tô trajando, é da minha marca, Bugos Entralha. Chama nós se tiver interesse.